Essa foi por pouco e Steve sentiu um pouco de suor frio na palma da mão. Só ele sabia o quanto isso era perigoso. Depois que recuperou os sentidos, olhou para Leilin. O jovem tinha agora uma besta nas mãos e havia uma expressão impiedosa no rosto. Isabel se esforçara para ficar ao lado dele e, além dela, Jacó e alguns outros soldados também correram depressa. Com Isabel os atrasando, Leilin teve tempo suficiente para derrotar o inimigo e até mesmo tomar o navio pirata. Agora, Jacó trouxe o resto dos soldados e as muitas bestas da coleção da família Faulen e cercou a área. Os soldados de Faulen tinham ganhado vantagem em todas as outras zonas, e mais soldados se reuniam. Sob a luz das chamas, o rosto de Steve ficou pálido como um cadáver. Ele sabia muito bem que, depois que a batalha terminasse, os tigres negros poderiam ser apagados da história. O que está acontecendo? Por que as coisas acabaram assim? Steve estava completamente atordoado. No entanto, sua astúcia semelhante à raposa, aperfeiçoada ao longo dos anos, dizia-lhe que aquela era a hora de escapar. Enquanto algumas pessoas fossem deixadas vivas, ele seria capaz de reunir novamente os tigres negros e trazer sua ascensão mais uma vez. Quando chegasse a hora, ele exigiria a extrema vingança desse jovem mago. Atire. Mas como Leilin poderia dar a ele a chance de fazer isso? Com o seu comando, as inúmeras bestas que Jacó dirigiu produziam sons aterradores. Numerosas flechas bloqueavam todas as rotas de fuga que Steve tinha. Droga! Steve amaldiçoou, sua figura torcendo em um ângulo estranho no ar. Um escudo escuro apareceu, batendo em uma flecha afiada. O escudo de cor escura se despedaçou, mas o poder da flecha foi bastante reduzido. Só poderia deixar um corte superficial no corpo de Steve. O corpo de Steve caiu livremente no chão. Ele olhou para Leilin com veneno e depois saiu correndo do acampamento. Uma vez que ele saísse, ele definitivamente seria capaz de sair com facilidade. Ele ainda era um lutador de rank 10 afinal. Neste momento, as coisas de repente mudaram. Uma enorme teia de aranha branca se abriu do chão, cobrido na escuridão. Mas quando foi ele, a expressão de Steve se encheu de medo quando ele reconheceu esta teia. Feitiço de rank 2, Web? Uma vez que se enrole em volta de mim, serei pego. Ele parecia feroz quando levantou a espada na mão esquerda. No entanto, Leilin já havia estabelecido essa armadilha há muito tempo. Como ele poderia dar a Steve a chance de escapar? Reof enfeeblemente. Dormir. Restringir alguns feitiços de nível 1 brilharam sobre a cabeça de Steve. Com o dreno da enorme batalha anterior, Steve não conseguiu evitá-los a tempo. Imediatamente depois, ele sentiu uma sensação de confusão, quando seu corpo subitamente enfraqueceu. Clang! Seu facão caiu no chão, e imediatamente depois Steve foi pego na teia. Era extremamente pegajoso, e mesmo um touro imprudente não seria capaz de escapar dele. Mirar. Prepare-se para atirar. O adversário é um guerreiro de nível 10, então tenha cuidado neste momento. Os soldados segurando bestas apontaram para Steve com calma. Apenas idiotas perderiam um alvo imóvel como este. Você ainda está pensando em concorrer porque tem um trunfo na manga, não é? Leilin se aproximou da teia de aranha, observando Steve de cima, os olhos cheios de escárnio. Não pense que você pode ocultar o efeito lifesteal em sua mão direita. Eu sou um bruxo. Quando Leilin disse isso, ele pôde ver que os olhos de Steve estavam cheios de medo e desespero, seguidos por uma luta desesperada. Leilin riu rapidamente, recuando e evitando os raios sangrentos que saíam de sua mão. Seja cuidadoso. O gancho da mão direita tem o efeito lifesteal. Não deixe tocar em você, ou sua força de vida será absorvida. Leilin sorriu para Steve, fazendo-o empalidecer ainda mais. O terror de ser completamente visto fez com que o pirata se sentisse confuso. Você é um demônio. Um diabo. Bata nele inconsciente,
As sobrancelhas de Lei Lin se franziram, e então se livre de seus braços e pernas sem a ajuda de um poderoso clérigo, tais ferimentos aterrorizantes acabariam por prejudicá-lo. Quanto a como lidar com essa pessoa, Lei Lin ainda não tinha planos. Como ele estivera na vanguarda ao impedir a família Fowler, ele deveria ter feito contato com o Visconde Tim antes, o que o tornava uma boa testemunha. Mas quem acreditaria nas palavras de um pirata? No máximo, causaria algum pequeno problema para o Visconde. Seu verdadeiro valor está em mantê-lo longe de Tim. Lei Lin observou Steve amputado que agora estava inconsciente, seus olhos profundos. Na sua opinião, o pirata só tinha duas funções. Um era como isca, atraindo mais assassinos e especialistas da outra parte para que ele pudesse emboscá-los. No entanto, as coisas poderiam facilmente dar errado dessa maneira. Se uma existência com a qual Lei Lin não pudesse lidar chegasse, isso era apenas atirar em si mesmo no pé. Por outro lado, ele poderia usar Steve para negociar com Tim, forçando o Visconde a recuar. Afinal, a família Fowler não era a única com terra nos mares. Uma vez que seu lado mostrou seu poder e mandou Steve de volta, dizendo que eles não tinham planos de ir para a guerra, ele poderia conseguir um período de harmonia. Claro, Lei Lin nunca contou com a benevolência e hesitação de seus inimigos para sua própria segurança. No entanto, dar-se mais tempo era um bom método. Afinal de contas, sua força ainda estava aumentando a cada dia, e ainda por cima com a completa eliminação da sondagem na família Fowler, talvez eles parassem um pouco de qualquer maneira. Lei Lin acariciou seu queixo. Seja rápido sobre isto. Traga todos os escravos. Mate aqueles que resistem. Entendido. Numerosos soldados gritaram juntos. Depois de ver que seu líder, Steve, havia sido capturado, a maioria dos piratas havia perdido a moral e, com a repressão de Isabel e dos besteiros, eles foram totalmente derrotados. Mesmo aqueles futilmente pensando em nadar através do mar foram mortos pelos marinheiros no navio, sem deixar qualquer saída. Logo, uma região inteira do mar foi tingida de vermelho. Nesta situação, mesmo o pirata mais feroz involuntariamente teria pensamentos de rendição. Logo, os sons de armas sendo jogados no chão soaram. Os soldados correram para amarrar essas pessoas e as enviaram para o navio. Coloque fogo neste lugar antes de sairmos, ordenou Lei Lin. Depois disso, ele retornou ao navio de mastro duplo em que ele havia chegado. No momento, o navio pirata apreendido havia sido amarrado atrás do deles. Foi o espólio de sua batalha. Vendo o mar de vermelho, Lei Lin ouviu quando Jacó relatou: 9 soldados estão mortos, 15 gravemente feridos. O resto tem alguma forma de ferimentos leves. Isto foi embora este fosse um ataque surpresa e eles tivessem a vantagem do equipamento. Jacó não pôde deixar de se sentir envergonhado com os resultados. Ele entendeu melhor a ferocidade dos piratas hoje. Se os tigres negros tivessem conseguido pôr os pés na ilha de Fowler, as consequências teriam sido terríveis. Milímetros. O que capturamos. Lei Lin parecia calmo, sem se importar com um problema tão pequeno. Nós matamos 37 piratas e pegamos 52 prisioneiros. Há alguns com paradeiro desconhecido. Nós pegamos Steve, e os tigres negros podem ser considerados completamente eliminados nesse momento. Jacó começou a parecer empolgado. É uma pena que não haja despojos. Há apenas um pouco de rum e jerky. Nós não encontramos nenhuma carta ou qualquer coisa. Lei Lin balançou a cabeça e riu involuntariamente. Piratas são pobres de qualquer maneira. O que mais você quer? Esses piratas de baixo escalão não tinham muito dinheiro com eles, e se tivessem a sorte de obter uma grande quantia, isso seria rapidamente desperdiçado com o álcool ruim no porto, com a carne e os antros de jogo. Quando, no dia seguinte, eles não tivessem um único cobre em seus bolsos, eles seguiriam seu capitão para o mar como lobos, rugindo enquanto atacavam outros navios.
Mesmo que você acrescente a riqueza de todos os prisioneiros, isso ainda não seria nada comparado ao tesouro particular de Steve Leilin Rio. Eu realmente preciso interrogar Steve bem. Embora seja improvável que ele tenha uma carta da nobreza, eu preciso saber sobre o seu estoque e coisas assim. Se ele pudesse encontrar evidências de uma conexão com o Visconde de Time, Leilin não teria que ficar aborrecida. No entanto, isso era impossível. O outro lado não seria tão tolo a ponto de deixar as cartas e coisas do gênero para trás. Assim, Leilin só podia tentar isso sem muita esperança. Quanto ao dinheiro, isso foi apenas um prêmio de consolação. No mínimo, esses soldados precisariam ser recompensados amplamente pelas mortes, do contrário ninguém estaria disposto a trabalhar com ele. Tendo tomado conta de tudo, Leilin foi até o porão do navio. Como havia muito mais cativos para devolver, o porão oculto era muito apertado e um tanto caótico. Leilin naturalmente não aprisionaria o grupo no navio pirata atrás deles, o que estaria criando problemas para si mesmo. Mesmo nessa situação, Isabel tinha um quarto próprio. Este foi um privilégio reservado para a nobreza e o forte. "Posso entrar?", perguntou Leilin, depois de caminhar até a porta. Por favor, abrindo a porta, Leilin entrou na sala e lançou um feitiço de silenciamento. Isso imediatamente resultou em um olhar sério no rosto de Isabel. Leilin contorceu o nariz. Havia um cheiro de ervas no ar, e as roupas de Isabel estavam levemente desordenadas. Evidentemente, em sua pressa, ela não havia arrumado tudo adequadamente.